A Caixa divulga novas regras que vão dificultar bastante a vida de quem está buscando financiamento. No vídeo de hoje a gente vai falar dessa notícia que a Caixa divulgou no dia 9 de outubro sobre as novas regras para o SBPE, que são aqueles imóveis para financiamento imobiliário avaliados até R$1,5 milhão de reais. Vamos aproveitar e falar também do Itaú, que subiu um pouco as taxas de juros agora, também no dia 9. E para você entender tudo isso que está acontecendo certinho e saber como você pode ter alternativas, segue comigo aqui. Você está no canal Crédito Sem Mistério, eu sou Ricardo Floriano. Hoje a gente está para falar aqui então sobre essas novas notícias que saíram, né? Tanto da Caixa, principalmente da Caixa, em relação ao SBPE e sobre o aumento das taxas do Itaú. Para começar, então, vamos falar da Caixa. A primeira foi sobre a redução do percentual máximo de financiamento imobiliário para imóveis do SBPE, do SFH, ou seja, aqueles imóveis de até R$1,5 milhão de reais. A gente não está falando aqui de imóveis do Minha Casa Minha Vida, tá? Não é para imóvel Minha Casa Minha Vida, é para imóveis de financiamento fora dos programas sociais. Então a gente está falando aí de SFH, imóveis de até R$1,5 milhão. Para esses imóveis, como que vai ficar? Para quem fazia pela tabela saque na Caixa, tinha um percentual máximo de financiamento de 80% do valor do imóvel, que agora então, a partir do dia 21 de outubro de 2024, vai passar para no máximo 70% do valor do imóvel. Para quem estava fazendo financiamento ou pensando em fazer um financiamento pela tabela Price também no SBPE, que era um máximo de 70% do valor do imóvel, vai baixar para 50% do valor do imóvel. Ou seja, nas duas modalidades tem uma redução legal aí, bem grande, legal não, né? Uma redução bem grande do percentual máximo de financiamento, tá? Que era então 80% para saque foi para 70% e na price de 70% foi para 50%, tá? Faz com que a pessoa que está contratando, que está comprando imóvel, tenha que dar uma entrada maior. Como que fica a situação atual em relação a isso? Quem estava buscando ainda não deu entrada no processo de financiamento, já tem as novas regras já de cara, então tem que se adaptar a isso daí. Quem estava com o processo em contratação e esse contrato não for emitido até o dia 18 de outubro, né? Porque 19 e 20 é sábado e domingo, não tem emissão, vai ter as condições do seu contrato alteradas. E isso acontece e a Caixa, assim, entre nós, não quer nem saber se você tem lá os 30% para dar de entrada ou os 50%. Vai ter a mudança, quem se enquadrar, se enquadrou. Infelizmente é dessa forma que funciona, infelizmente é essa notícia que tem agora em relação à Caixa. Mesmo que você já esteja com o seu financiamento aprovado, já tenha pago a engenharia, já está lá aguardando emissão. Então, nesse caso, infelizmente, se o seu contrato não emitir até o dia 18, próximo dia 18 de outubro, não tem conversa, infelizmente, seu contrato vai ser reajustado para essas condições. E se você não tiver condição, então, de aumentar o valor da entrada, né, não vai ter jeito. Seu contrato não vai sair, vai ter que cancelar, tá? E aí você vai ter que buscar alternativas para isso em outros bancos. Muito bom salientar que em todos os outros bancos privados que trabalham com financiamento imobiliário, a cota máxima de financiamento continua nos 80%, tá? Então, é sempre uma alternativa buscar isso nos bancos privados, mesmo que as taxas de juros sejam um pouco mais altas, que não dá uma diferença tão grande assim, lógico, né? É muito fácil falar quando não é a gente que está pagando, mas eu trabalho com isso daí há muito tempo. Nos bancos privados, você fazendo financiamento, futuramente você tem como renegociar a sua taxa de juros. Então, às vezes, é melhor você não perder a oportunidade de pegar aquele imóvel que você, né, já está praticamente certo, já está tudo negociado. E aí depois você pode fazer uma portabilidade futuramente, você pode renegociar as taxas de juros. Inclusive, se o seu financiamento você fizer com a nossa assessoria, a gente faz todo esse monitoramento de taxas para você no futuro, para garantir que você esteja sempre dentro da possibilidade do mercado atual, pagando as menores taxas, tudo isso sem custo nenhum, tá? Mas enfim, tem que ficar de olho nisso, porque vai pegar muita gente desprevenida, então você tem que estar sabendo disso. Se o teu correspondente com quem você está fazendo não te passou, vai atrás para saber, para entender em que etapa que está o seu contrato, tá? Porque se não emitir até o dia 18, não tem conversa, vai ser reajustado isso daí. Se você está financiando 80% na saque, você vai ter que dar mais 10% de entrada para financiar os 70%, tá? Infelizmente, é dessa forma que funciona. O segundo ponto que eu queria falar para vocês é justamente sobre o dinheiro, né? O recurso que a Caixa tem para emprestar, que está cada vez mais escasso. Então, chegou agora, em outubro, com a redução aí, com o aumento da Selic, a poupança não vem captando muito, então a Caixa vai fechando a concessão do financiamento
está cada vez mais difícil da agência ter dinheiro para bancar aqueles contratos aprovados, né? Então entra numa fila de espera que a gente não sabe quanto tempo vai demorar, depende muito de agência para agência, então não é um negócio para gente que a gente tem um padrão nacional para falar para vocês, tá? Então você teria que se informar com o seu correspondente. E se você tem pressa, se você tem multa, mais uma vez, vá buscando alternativas dos bancos privados, tá? Para não perder o negócio. Porque, apesar de tudo, mesmo como eu falei, você pagando uma taxa um pouquinho mais alta, a valorização do imóvel é o que você tem que ver lá na frente. Se aquele imóvel está comprando um preço legal, uma oportunidade bacana. E tem todo o peso sentimental também, né? Da família esperando aquilo. Então, é um negócio que a gente sabe que envolve muita coisa. Então, essa questão dos recursos da Caixa está bem escasso de verdade. E o terceiro ponto para falar para vocês sobre a Caixa é que foi proibido a concessão de um novo financiamento imobiliário na Caixa para quem já tem um financiamento imobiliário ativo também na Caixa. Veja bem, se você tem um financiamento imobiliário em outro banco, por exemplo, no Santander ou no Itaú, e está fazendo um financiamento pela Caixa, não tem problema. O problema é se você já tiver um financiamento na Caixa. Mesmo que você já esteja com o seu processo em contratação, que já tenha feito engenharia, enfim, seja o que for. Se ele não emitiu até o dia 18 e você já tem um financiamento ativo na Caixa, não vai sair o seu financiamento, tá? Então aí já pode começar a buscar a alternativa, porque realmente não tem jeito, eles vão fechar o segundo financiamento aí, pelo menos por enquanto. A gente sabe que essas coisas mudam sempre, sabe que isso daí geralmente tem uma mudança grande, né? Uma nova alocação de recursos no começo do ano. Então, pelo menos até o final desse ano, com certeza a gente vai ter essas regras aí, que acaba dificultando bastante a vida de quem já está, né, com o financiamento ali em contratação, acaba dificultando a vida de quem está buscando, fazendo as simulações. Quem está no início do processo ainda fazendo a simulação, esquece. Aqui a gente, né, trabalha há muitos anos, há mais de 10 anos, 12 anos praticamente, com financiamento imobiliário. E uma coisa que é imprescindível nesse tipo de negociação, nesse mercado, é a transparência. Quando agora, nessas situações, falando já de cara para os nossos clientes que não adianta agora, nesse momento, se tem pressa, se tem prazo para cumprir, enfim, qualquer coisa que a gente sabe que é assim o mercado imobiliário, o vendedor ele vai ter outras propostas do imóvel, geralmente você está atrelado num contrato de compra e venda particular ali que vai ter uma multa para você se você não cumprir o prazo para pagamento. Então, se você está nesse sentido, não adianta buscar a Caixa, porque você não vai ter previsão da emissão do seu contrato. Infelizmente, a situação está bem crítica mesmo, tá? Não é sensacionalismo de maneira nenhuma. A gente trabalha, além da Caixa, com Itaú, Bradesco e Santander, mas a Caixa é um braço muito forte do nosso trabalho aqui e prejudica a vida de todo mundo. A gente sabe que para você que está buscando financiamento, a maioria das pessoas, pelo menos, tem na cabeça que a Caixa é o primeiro banco para financiamento, até porque, em muitos casos, fica realmente mais barato, por conta de taxa de juros, essas coisas, mas não adianta nada eu te oferecer uma taxa mais barata se eu não consigo emitir o seu contrato, se você não vai conseguir fechar o seu negócio. Então, se você tem outras alternativas, esse é o momento de buscar, tá? E aí não custa nada você fazer uma simulação para você entender como que fica, né? Às vezes a diferença que vai dar na parcela para você inicialmente não é uma coisa tão gritante que vai impossibilitar de você fechar negócio. Então, faça a simulação de financiamento. Aqui na CSM você vai ter no simulador nosso, que o link está aqui na descrição do vídeo, você consegue fazer a simulação e o comparativo dos maiores bancos, pelo menos, para você ter uma noção dessa diferença, tá? Vê que não é uma diferença tão gritante assim, que compensa você buscar em outros bancos isso daí, e a gente está aqui para te ajudar. Você chama a gente aqui no nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo, também nos comentários, ou então pelo nosso site www.csmassessoria.com.br. A gente está aqui para te orientar, te passar todos os detalhes de que você precisa. Aí na hora de fechar o seu financiamento, ver as condições, ver onde a gente consegue melhor condição de aprovação para você, ver onde consegue melhor taxa, tá? Para que você não perca o negócio. Então, aí é uma dica bem importante. Um outro ponto que a gente fala em muitos vídeos, inclusive a gente já tem um vídeo no canal aqui recente, e falando de qual banco, né, você deve escolher, quais são as alternativas, se você tem que escolher Caixa ou os bancos privados. Eu vou deixar o card aqui para você dar uma olhadinha, que é bem legal. A gente explica aí no detalhe a diferença da Caixa para os bancos privados, então você vai conseguir entender legal isso daí. E com isso você poder tomar uma decisão mais assertiva, uma decisão mais certa ali para o seu negócio. Então presta muita atenção nessas datas, tá? A partir do dia 21, contratos que não foram emitidos até o dia 21 de outubro, já estão sujeitos a essas novas regras, beleza? Falando agora então do Itaú,
o Itaú anunciou também na mesma data, no dia 9 de outubro, o aumento das taxas. A gente fez uma live aqui no canal, no dia 9 mesmo, à noite, né? Eu não sei o dia que você está vendo esse vídeo, mas para mim aqui foi ontem, né? E então a gente fez uma live falando disso daí para o pessoal. Muita gente conseguiu ainda segurar a taxa, a gente conseguiu fazer a aprovação até o dia 9, até meia-noite do dia 9, e conseguiu segurar a taxa antiga. Basicamente, a gente teve um aumento das taxas aí no Itaú entre 0,4% e 0,5%. O que, vou te falar a verdade, no contexto geral não é tão ruim assim. É óbvio que aumento de taxa é ruim para todo mundo. Mas por que eu falo que não é tão ruim assim? Porque é preferível que o banco suba um pouco a taxa de juros para poder limitar um pouco a concessão do crédito do que ele fechar a torneira definitivamente. A gente tem o exemplo do Santander, que nos últimos meses estava ali muito pouco aprovando muito pouco, assim, só para clientes de muito tempo de relacionamento. Então acaba que para o mercado em geral fecha, né? Então você tira um braço importantíssimo do mercado, que nesse caso foi o Santander, tira praticamente da jogada, porque não aprova nada, e aí não tem como você fazer, né? Você diminui as opções. Então é preferível que o Itaú suba um pouquinho a taxa de juros, mas continue concedendo financiamento para clientes bons, não só para os clientes do Itaú top, né? Não só os personalité, essas coisas, mas para o geral, para todo mundo, e que então você tem aí uma opção de financiamento. Porque, mais uma vez, é sempre possível você renegociar suas taxas no futuro, é sempre possível você fazer uma portabilidade no futuro, os juros não vão ficar altos para sempre, tem que colocar na balança o que vale mais no momento. Comprar o seu imóvel, mesmo pagando às vezes um pouquinho mais, sabendo que aquele imóvel você vai ter uma valorização, que a gente sabe que o mercado imobiliário está valorizando, sempre valoriza, do que você ficar aguardando e para fazer daqui 1 ano, 2, quando você espera que as taxas de juros vão estar menores, só que o preço do imóvel vai estar muito mais alto. Então, esse é um ponto para você ponderar na sua situação, no seu caso, tá? Se você tem um valor para dar de entrada, se aquela prestação às vezes um pouquinho mais alta não vai te apertar tanto, vale a pena fazer isso, porque aí mais para frente você consegue renegociar as taxas de juros. E se você fizer aqui com o nosso amparo, com a nossa assessoria, você vai ter a garantia de que a gente vai estar monitorando o teu contrato e dando toda a assistência, tá? Não querendo só fazer propaganda, mas falando porque realmente eu acredito no produto que a gente vende aqui, no serviço que a gente oferece para você. E o nosso serviço não tem custo nenhum, tá? A gente cobra absolutamente nada de você. Inclusive, a gente orienta você do que realmente você vai ter que pagar e o que não tem que pagar, tá? Então, você vai ter custo zero no seu negócio. As taxas e condições são as mesmas que você estivesse fazendo direto com o banco, porque a gente é uma assessoria que é contratada dos bancos, né? Então, a gente presta esse serviço para os bancos, remunerado direto para eles e não entra nenhum centavo no seu financiamento. Então é só chamar a gente aqui, a gente vai entrar no detalhe do seu caso, ver o que fica melhor para você e te ajudar em todas as etapas. Aí eu queria saber de você, o que você acha dessas novas decisões, né, da Caixa, do Itaú, enfim, né, se você concorda com o que eu estou falando também, porque eu não estou aqui, não sou o dono da verdade, venho aqui expor o que está acontecendo e um pouquinho da experiência que a gente tem, tá? Mas a gente está aberto aqui sempre e somos seres humanos, né? Estamos sujeitos a erros, a equívocos, enfim. Mas a gente está aberto também a sugestões, deixa nos comentários para a gente aqui. Se você curtiu o vídeo, não o conteúdo do vídeo, que não é tão bom assim, não são notícias boas, né? Mas se você curtiu o vídeo aqui, a gente está aqui sempre para trazer para vocês o máximo de informação possível, o máximo de conhecimento sobre o mercado de crédito imobiliário possível, tá? Então deixa um like pra gente, se inscreve no canal que toda semana a gente tem aqui 2 vídeos com muita qualidade de tudo que você precisa saber para poder fechar um negócio legal no seu financiamento imobiliário. E aproveitando para anunciar que eventualmente a gente vai ter todo mês pelo menos 1 ou 2 lives, ainda estamos definindo, mas vamos ter 1 ou 2 lives para tirar dúvidas gerais de financiamento imobiliário, que eu vi que essa interação é bem legal, né? Tem muita gente que tem a dúvida ali, está com o negócio rolando, precisa tirar uma dúvida assim, e nada mais legal do que você tirar essa dúvida ao vivo. Então a gente vai ter isso daí pelo menos 1 ou 2 vezes no mês. Então também é muito importante você estar inscrito no canal para receber as notificações e saber quando que a gente vai estar aí no ar, batendo um papo direto com vocês. E para você que ficou comigo aqui até o final mais uma vez, meu muito obrigado e até o próximo.